O perjúrio é a mesma coisa que falsa testemunha. É sobre isso que nós vamos falar. É um assunto bem sério. É um assunto que pode trazer muito problema no nosso meio. E a pessoa que é acusada falsamente, ela não tem como se defender mais, exceto que alguém a defenda. Porque senão fica palavra contra palavra. Eu não fechei o cadeado, eu abri o cadeado, mas eu não travei. Não, você travou. Então fica palavra contra palavra. Tem que vir uma terceira pessoa dizendo: não, fui eu que travei. Ou uma terceira pessoa dizendo: eu vi quem travou e não foi o João Mendes. O falso testemunho, ele acaba com a reputação de uma pessoa. O perjúrio, a falsa testemunha, ela prejudica a pessoa que precisa ficar liberada de uma acusação. E muitas vezes há uma grande injustiça em todos os meios, em todos os lugares. Outro dia há um tempo atrás, estava conversando com alguém, uma pessoa já adulta, mas que foi, quando era criança, acusada de pegar um dinheiro da casa. Sumiu um dinheiro de casa e ela foi acusada pelas as pessoas da família de roubar o dinheiro da casa. E ela disse: não fui eu, mas não acreditaram. E ela ficou por muitos anos com aquilo na mente. E ela nunca foi absolvida pela família de ter roubado aquele dinheiro. Ela cresceu, ela tomou conta da vida dela, uma adulta, mas aquilo sempre fez mal para ela. E ela conversou comigo, buscou uma ajuda. Eu falei: descobriram quem foi? Sim, descobriram. Revelaram na família? Não. Você procurou a pessoa que fez a acusação maior, ou a pessoa mais prejudicada? No caso era o pai dela. Sim, procurei. Falou que não foi você? Sim, falei. Todo mundo, ele já sabia quem era. Eu perguntei para ele se ele não ia trazer isso à tona. Ele falou que não, deixa para lá, já passou. Passou para quem? Para uma pessoa acusada, não passou. Uma pessoa que é acusada falsamente precisa ser absolvida em público. O Senhor Jesus morreu nesse mundo como um criminoso. Vocês sabiam disso? Ele não tinha crime nenhum, foi por causa do seu crime. Ele foi falsamente acusado de um crime, de chamar-se rei, mas ele de fato era rei, ele é o rei, mas ele foi falsamente acusado. E outras acusações, como desrespeitar o templo, quebrar a lei de Moisés, ele foi falsamente acusado. E ele morreu como um criminoso, porque na cruz só morriam criminosos. Ele pegou seu pecado para ele, e ele morreu como um criminoso. Agora ele tem um grande problema. Ele vai voltar para o céu. Morreu, ressuscitou, agora vai voltar para o céu. Mas Deus não aceita criminosos no céu. Então, Deus sabe que ele não é criminoso, evidentemente. Mas Deus virou o rosto enquanto ele estava na cruz. Deus virou as costas para ele, porque Jesus estava carregando pecados, seja de outros, ou seja dele, era um pecador. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus era maldito. Evidentemente eu falei, seja dos outros ou dele, não importa, ele era maldito, era um criminoso, e Deus virou as costas. Evidentemente não era o pecado dele. Mas Deus
agradou moê-lo. Diz Isaías 53. Por que Deus vai se agradar de moer um inocente? Porque isso não acontece, Deus não moe inocentes. Se Ele moeu Jesus, é porque Jesus estava coberto de pecados. Se você não entender isso, você não entende a profundidade da maravilhosa graça que nós cantamos. Jesus precisava agora voltar para o céu como um justo. De alguma maneira, aquilo precisava ser resolvido. Se não foi resolvido pelos homens, foi resolvido para Deus. Porque você já resolveu essa questão. Você viu Jesus como justo. Ele tomou os nossos pecados e Ele morreu, e nós morremos com Ele. Então está todo mundo liberado do pecado. Nós, pela justiça de Cristo Jesus, e o próprio Jesus, porque Ele já pagou o preço como um criminoso pelos nossos pecados. 1 Timóteo 3,16, você tem a confissão de fé, que é chamada de mistério da piedade. E assim é o que a igreja crê, nesses 6 pontos. Veja os 6 pontos que a igreja crê. Aquele que foi manifestado na carne. Jesus, Deus, se manifestou na carne, se encarnou. Segundo credo aqui. Credo é uma crença, né? O que nós cremos. Foi justificado em espírito. Olha que maravilha. Ele entrou no céu justificado. Você precisou de justificação. E o Senhor Jesus, para entrar no céu, foi justificado. Porque no céu não entram assassinos, não entram criminosos de qualquer espécie. Jesus foi justificado. Amém? Amém. Graças a Deus por isso, né? Por que ele foi justificado? Pelas suas obras demonstradas serem justas, porque ele morreu e ressuscitou. Essa já foi a justificação dele, que ele morreu como um criminoso. Então, eu sei que nós falamos, Jesus morreu como um inocente. De certa maneira está certo isso, mas se realmente foi inocente, então ele não assumiu os nossos pecados. Ele tinha que pegar os nossos pecados e morrer como um criminoso. E Jesus morreu como um criminoso. Isso não desmerece Jesus, isso aumenta a compreensão da graça de Deus, de que realmente não foi de brincadeira não. Você fez de Jesus um criminoso. Você jogou na conta dele os seus crimes. Era para você estar lá. Ele morreu no seu lugar. Então eu queria falar sobre isso, sobre o perjúrio que Jesus sofreu. Mas ele já foi justificado. Toda pessoa precisa ser justificada quando inventa uma história sobre ela. Se alguém inventou uma história sobre você e nunca foi tratado, você precisa dar a oportunidade para essa pessoa ainda hoje, de voltar para ela. Lembra quando eu fui acusado por isso, por aquilo, e você foi o responsável, você foi uma falsa testemunha, ou você foi o acusador falso. Você não quer falar nada, não? Aí você está dando a oportunidade, como essa pessoa deu a oportunidade para o pai, para absolvê-la diante da família. Ele não quis fazer, mas ela resolveu o problema dela.
eu nunca fiz, agora eu sei realmente que eu não fiz, e a pessoa que me acusou sabe que eu não fiz, mas ela não quer fazer nada para mudar essa situação. A sujeira do perjúrio, do falso testemunho, é muito grande. Uma curiosidade aqui, não quero tomar o lugar do Rafael Lacerda, porque é a área dele, né? Mas é pesquisa minha, e se eu estiver errado, daí ele me fala. Há uma diferença nos tribunais do Brasil e dos Estados Unidos, por exemplo. No Brasil, um acusador não pode dar um falso testemunho. Mas se ele der um falso testemunho, mentir na acusação dele, mas se ele, até o final do tribunal, ele voltar atrás, então ele é perdoado. Ele não foi alguém que causou um falso testemunho, um perjúrio. Se até o final do tribunal ele resolveu. Uma pessoa que é acusada, ela não precisa falar a verdade. Quer dizer, ela não precisa arrumar provas contra ela própria. Então a pessoa que está acusando é que tem que levantar materialidade, que tem que arrumar prova contra ela. Mas ela pode ficar calada. Nos Estados Unidos é diferente. Tanto o acusador como o réu, eles têm que jurar, dizer a verdade e somente a verdade. Interessante isso, né? Aí o Rafa, não sei o que ele tem a dizer. Nós não estamos olhando os tribunais humanos, porque algumas pessoas falam, a igreja anda segundo a lei dos homens. Não. Se a lei de um país está errado, nós também julgamos estar errado segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus diz o seguinte: você nunca deve, nem para acusar alguém, ser falso, nem ser falso ao se defender, e nem ser falso ao testemunhar. Então são três partes: acusador, acusado e testemunha. Nunca você pode ser falso, sempre você tem que ser verdadeiro. A sujeira do perjúrio está entre os pecados que se percebe fácil. Logo a gente percebe que alguém está mentindo nessa história, porque as histórias não batem. Provérbios 6, versículo 19, tem coisas que Deus aborrece, abomina. Versículo 19, veja que Deus odeia: testemunha falsa que profere mentiras. Provérbios 6, 19. Deus odeia. Se você está pendente, se você mentiu lá no passado, não sei quando, se você mentiu sobre uma pessoa, aí você fala, não, mas eu não era crente. Não importa. Agora que você é crente, a verdade importa muito mais, não é? Então você volta lá e acerta. Eu menti sobre aquilo. Mas se eu falar isso vai dar um problemaço para mim. Pois é. Você não ama a verdade? Você ama para você em seu benefício, mas deve amar em benefício de outros também. No prejuízo de outros ou no seu próprio prejuízo. Deus odeia testemunha falsa que profere mentiras. Pois não. Só uma coisa que eu lembrei, que eu fiz essa pesquisa. Sim. Salvo engano, o falso testemunho é o único crime, único não, mas um dos poucos crimes que é previsto em toda a humanidade desde a antiguidade. Olha. Várias nações. Sim. E tem na palavra de Deus, né? Nos 10 mandamentos, sobre o falso testemunho, o perjúrio. E eu li que dá de 1 a 3 anos de cadeia. A sujeira do perjúrio é uma mentira formalizada diante de um tribunal. A pessoa mentiu descaradamente num tribunal.
isso é uma mentira formalizada contra uma pessoa inocente. Provérbios 12, 17. Não pense que tribunal é só aquele do fórum, não. O tribunal pode ser na igreja. O tribunal pode ser na sua família, como essa pessoa que eu citei. Vários anos se passaram, ela ainda está no tribunal como réu. Ela ainda roubou aquele dinheiro na mente das pessoas. E o próprio pai não quer causar confusão entre os irmãos. Então ele falou, deixa para lá. Então ele escolheu uma pessoa e falou, eu te crucifico. Não foi você, mas é melhor que ninguém saiba. Meus irmãos, isso traz uma grande indignação. Essa pessoa não consegue viver uma vida normal, porque ela guarda aquilo lá. Aí tá bom, o espiritual vai dizer, ela tem que resolver as mágoas do coração. Não, se você é justo, você já ficou indignado com essa história. Porque nós não podemos deixar que as falsas testemunhas saiam impunes, para deixar o inocente sofrer por todo mundo. É uma mentira formalizada. 12 e 17. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa manifesta o quê? A fraude. Você é uma farsa, você é uma fraude, porque você deixou que uma mentira perdurasse durante tantos anos, e continua ainda. Eu sei, às vezes tem bobeirinhas de crianças, mas essas bobeirinhas crescem, e para nós tudo cresce, né? E às vezes irmãos têm que resolver a questão de ter mentido aquele dia, porque aquele irmão que levou a varada, mas eu fui o culpado. Olha, lembra aquela vez? O outro pode até dizer, não é bobagem, isso já foi, umas palmadas a mais, umas a menos, não tem problema. Não, mas é justo, é justo. A palavra de Deus diz, o que diz a verdade manifesta a justiça. Se você não manifestar justiça nas pequenas coisas, provavelmente nas grandes coisas você vai tapear as pessoas. Você vai encobrir, você vai subornar, você vai perjurar. O perjúrio engana os que devem julgar retamente. Ou seja, imagina um pai de família com seus filhos, e ali houve uma confusão e não se sabe quem está falando a verdade, quem está mentindo. O pai tem a responsabilidade naquela casa de manter a justiça, porque esse é um padrão que as pessoas vão levar para fora de casa, nos seus trabalhos, nos seus estudos, na sua igreja, na sua família, na sua vida. O pai está se esforçando para manter uma família justa, e aquele pequeno delinquente está causando um transtorno da verdade dentro do lar. Então nós que somos juízes, em algumas situações, dependemos de gente falando a verdade sobre os assuntos. Você pode ou pôde ter levado seu pai à ruína no caráter, porque você se calou. Estou falando de coisa tão simples e colocando tanto drama nisso. Se o pregador não coloca drama, as pessoas não sentem. Você precisa sentir o quanto é perverso o falso testemunho. E ele não fica lá no cofrinho de cima da geladeira que foi roubado algumas moedas. Ele vai para grandes escândalos financeiros, escândalos morais. As pessoas vão mentindo, vão encobrindo, e de repente tanto faz se é você o acusado, se você é o julgado, ninguém fala a verdade mesmo. Não deve ser assim na sua vida.
você precisa colocar a verdade acima de todas as coisas. Porque o contrário da verdade é a mentira. E o pai da mentira você já sabe quem é. E se você seguir a mentira, você é filho dele. Sendo filho de Deus, mas gostando mais da antiga paternidade. 14:5. A testemunha verdadeira, o que não faz? Não mente. Não mente. Mas a testemunha falsa, o que ela faz? Se desboca em mentiras. Mente igual trocar de camisa, né? Sem problema nenhum. Tem gente que é assim. Agora, eu me pergunto, onde a pessoa aprendeu mentira assim? Onde que ela aprendeu a mentir e ainda conseguir dormir uma noite tranquila? Lá em casa, desde pequenininho. Agora, todo mundo aqui era mentiroso. Todos aqui eram mentirosos. Isso fazia parte da nossa natureza. A gente estava com a boca melecada, mas dizendo que não pegamos a bolacha recheada de chocolate. Esse é o mentiroso. Não fui eu. Está com cavanhaque de chocolate aí, mas não fui eu. Foi ele. A falsa testemunha, ela engana as pessoas que precisam corrigir. Você deixa confuso. Você pode deixar um juiz, com um homem com tanto estudo, com tanta habilidade, mas ele não consegue olhar para o seu coração e ver a verdade. Ele precisa de palavras, ele precisa de fatos. E uma pessoa muito habilidosa na mentira, ela consegue enganar, muitas vezes, né? Ela consegue enganar. Provérbios 14:25. A testemunha verdadeira faz o quê? Livra almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. Olha que grande privilégio que nós temos de livrar almas. Livrar almas. Me lembro num assunto de escola, alguém foi muito prejudicado mesmo. E estava recebendo a sentença já. Mas alguém se levantou e falou e disse: não foi ele. Isso tem um grande poder. Se no meio de uma discussão alguém dizer: não foi ele, opa, todo mundo vira para aquela pessoa, ela passa a ser o centro das atenções. Por que você disse que não foi ele? Porque eu estava lá, eu vi. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Quando uma pessoa pode livrar a alma de alguém, livrar uma pessoa do fogo. Eu andava com os garotos da rua, mas eu não mexia com as meninas. Não é porque eu era santo, não. É porque meu pai falou: se mexer com menina na rua e eu souber, já sabe. Então a gente tinha uns princípios assim, regidos pelo medo, bendito medo. Porque as pessoas falam: temer a Deus não é ter medo. Tá bom, então faz o que você quiser. Eu tenho só respeito. Você perdeu o respeito e o medo já junto, né? Mas a pessoa que realmente tem medo: Adão, onde estás? Tive medo e me escondi. Aí a gente fala: mas ele não precisava ter medo. Como não? Ele conhecia quem era Deus. Fez tudo errado. Se você fez errado, teme. Paulo falou isso em Romanos 13. Se você faz algo errado diante do governo, teme, porque é um ministro de Deus para a justiça. E aí você fala: no Brasil não tem justiça. E o que eu falo sempre? Entra numa loja e rouba lá alguma coisa, para você ver se não vai ter justiça. Vai ter justiça e você vai ver o poder que a justiça tem. Então, em Provérbios 14:25, você pode livrar pessoas.
Assim, eu estava com esses meninos na rua e eram 4 meninos, mais eu, uns 5. Aí mexeu com uma menina da minha classe. E mexeram com ela, e aí ela foi para casa, falou com a mãe, aí eu fui para a escola normalmente, para minha aula de francês. Não entendi entendi algumas palavras que ele falou aqui, né? Quarta-feira teve um pregador que falou em francês. Então, na minha época, na época do Jonas, tinha francês na 5ª série, né, Jonas? Aí a professora de francês parou a aula lá. Pércio. Sim, mademoiselle. Vamos para a diretoria. Fui para a diretoria. Chega lá na diretoria, estava a diretora, a supervisora, que era a dona Cida, uma mulher muito brava. E eu tinha assim, eu estava na 5ª série, então eu devia ter 11 anos de idade. E a menina, e a mãe da menina, já me deu uma tremedeira. Aí eu fui acusado de ter mexido com a menina. Eu falei, mas eu mexi. E não tinha mexido mesmo. 3 dias de suspensão. Agora eu tenho que ir para casa, levar a carteirinha carimbada com 3 dias de suspensão. Antes de carimbar, mandaram chamar minha mãe, né? Então imagina, meu pai falou nunca para mexer com uma menina e eu mexi com a menina. 3 dias de suspensão, mas não mexi. Só que eu estava com gente errada na hora errada e deu tudo errado. Então, meus irmãos, às vezes nós temos que sair de algumas amizades. Se você tem amigos que estão sempre desbocando na mentira aí, e como que ela ia condenar os outros? Ninguém era da escola, eram meninos de outra escola, sobrou para mim. Então a falsa testemunha, ela pode se aproveitar da ocasião também. Não tinha ninguém para livrar minha alma, mas eu estou vivendo bem, viu? Tá tranquilo. Isso aí não, 50 anos depois tá lembrando. Ainda está falando. Então, como exemplo para nós podemos livrar almas das dificuldades que elas se encontram por causa do perjúrio. Apanhou ou não? Sabe que eu não apanhei? Meu pai acreditou em mim. Ele acreditou em mim que eu realmente não tinha mexido, né? Porque eu falei quem foi, né? Aí os outros já eram famosinhos na rua, né? Mas, pois é, meus irmãos, nós temos a oportunidade de livrar pessoas sendo verdadeiros. O calar-se pode ser também um perjúrio. Não, tudo bem, tecnicamente não. Se você ficar calado, você não mentiu. Mas se você pode livrar uma alma e você fica calado, funciona como uma desonestidade. Então, os assuntos que estão sempre ao nosso redor são esses. Isso pode acontecer na igreja, pode acontecer na sua família, em muitos lugares. E vai acontecer na perseguição. Na tribulação vai ter, como já teve no passado, e se de repente nós passarmos por alguma perseguição, você poderia livrar alguém, mas talvez por medo de ser perseguido, não vai livrar. Você encontra lá em 1 Timóteo, ou assim, 2 Timóteo 4, aqui não houve perjúrio, mas eu quero estender um pouquinho mais a gravidade de você calar, não falar, para não ser prejudicado. 2 Timóteo 4, versículo 16, alguém pode ler? Por isso, nunca persistimos, ainda que nosso exterior... 2 Timóteo 2, não, eu errei, 4, 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso não lhe seja imputado. Está vendo? Não houve perjúrio,
ninguém mentiu, mas também ninguém estava lá. E um justo precisava de uma testemunha verdadeira. Só que uma testemunha verdadeira estava colocando o pescoço dela em risco. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Segunda vez não teve jeito, mas a primeira vez Deus teve essa misericórdia. Meus irmãos, o ficar calado não é perjúrio, mas o ficar calado pode também condenar alguém. Porque você pode livrar pessoas quando você fala a verdade, testemunha verdadeira. A justiça vai prevalecer e vai despejar também a consequência do perjúrio. Vamos ler Provérbios 19. Provérbios 19, 5. A falsa testemunha não fica o quê? Impune. O que profere mentiras não escapa. Parece que escapou, né? Mas a palavra de Deus diz: não escapa. Pode ser que nesse mundo não aconteça nada, mas a justiça de Deus prevalece e despeja sobre a cabeça do perjúrio, do falso acusador, a consequência da mentira. Provérbios 19, 9. Mesma coisa, falsa testemunha não fica impune, o que profere mentiras perece. E também 28, 19 e 28. A testemunha de Belial escarnece da justiça, e a boca dos perversos devora a iniquidade. Belial é o homem da iniquidade, né? É uma testemunha iníqua, ela zomba da justiça, ela não está nem aí. O falso testemunho, o perjúrio, pode render para alguns algum dinheiro. Você fala isso, você não fala isso, e você ganha essa recompensa. Mas quanto dura isso? É muito temporal. Talvez você seja pego antes de terminar o dinheiro daquele suborno. Provérbios 21, 28. Provérbios 21, 28. A testemunha falsa perecerá, mas a auricular falará sem ser contestada. Ou seja, se você foi falso no seu testemunho, você cometeu perjúrio e você entrou num caminho de morte. Agora, uma testemunha auricular tem a ver com ouvir. Então, uma testemunha que ouviu, ela vai falar sem ser contestada. Como eu falei, se alguém ouviu alguma coisa, ela fala: não foi assim. Todo mundo vai olhar para ela, porque ela tem um poder. E aquele que está perjurando, mentindo no julgamento, no testemunho, então essa pessoa, ela vai ser descoberta. De que lado você quer estar? Eu creio que um dos motivos de falar também que perecerá é porque realmente o falso testemunho também na maioria das legislações da humanidade era execução, era morte. Era algo interessante que uma falsa testemunha, ela morre, né? Em muitas leis, né? Bom, 21, 28, né? Foi o que nós lemos agora. Nós lemos o 28? Isso, a testemunha auricular. Então, quem comete o perjúrio, a falsa testemunha, ela só tem um objetivo: matar o inocente, acabar com o inocente.
ou por vingança, ou por inveja, ou por dinheiro, ou porque é má mesmo. Mas você não tem um outro objetivo, sabendo a verdade e colocando uma pessoa num caldeirão, jogando a pessoa na fogueira. Por que você vai fazer isso se você sabe a verdade? Talvez você tenha medo de gente poderosa que está por trás daquela situação. Nesse caso, então, você deveria ser um mártir, você deveria ir junto com a pessoa, porque Deus ia honrar essa atitude. Mas, pelo simples fato de você ser uma falsa testemunha, você já foi reprovado por Deus. Deus odeia a falsa testemunha, é o que ele falou em Provérbios 6. Então vamos ler Provérbios 25, 18. Provérbios 25, 18. Massa, não é maçã não, tá, irmãos? Massa, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. O que é massa? O contexto tem que ser maçã. Massa e flecha. Massa e flecha, cupido que coloca em cima da cabeça, né? É. Massa, vocês já viram naqueles filmes medievais, né? Tinha aquelas clavas, aquelas bolas cheias de espinho, né? E tinha outros instrumentos também, aquelas espadas, tipo machado grandão assim, né? Então a massa é um daqueles instrumentos da antiguidade. A massa, a espada e flecha aguda, tudo coisa que mata. É o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Você é um perigo na sociedade quando você é mentiroso, porque você vai mentir em algum momento quando alguém precisa de uma libertação, de um livramento, e ao mentir você está matando aquela pessoa, você está matando a oportunidade dela de conseguir um emprego, matando a oportunidade dela de conseguir um tratamento médico. Você está matando a oportunidade daquela pessoa de ser respeitada em algum lugar. Tem muitas formas de matar, e a falsa testemunha ela mata os outros. Que lado que você quer estar? É melhor estar do lado dos mártires, aquele que fala a verdade e acaba morrendo, do que você sair vivo, sair bem, mas através do falso testemunho. Que Deus abençoe os irmãos. Nós não estamos na época de perseguição física, mas nós podemos entrar em algumas situações na nossa vida que nós dependemos de outras pessoas. Eu já tive situações assim, você também. Você sabe como foi doloroso e como foi um alívio quando tinha alguém para falar a verdade a seu respeito. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Senhor, obrigado porque o Senhor nos deu leis bem claras nos 10 mandamentos que abrangem tudo que é necessário para a sociedade. Falar a verdade a Deus, não dar falso testemunho é tão necessário. Pedimos a Deus que sejamos essas pessoas verdadeiras, que não inventemos histórias sobre outras pessoas, que não neguemos o testemunho verdadeiro para aqueles que precisam, e que o Senhor, ó Pai, nos ajude a não acusar ninguém falsamente. E se formos, ó Pai, vítimas de alguma acusação, que o Senhor seja o nosso juiz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.